trabalha com os elementos. O que você pode falar sobre os tátuas? Bom, tem muita coisa a falar, mas vamos falar assim, que os elementos são os 5 elementos. Você falou dos tátuas, né? Os 5 elementos que são na base da criação do universo. O mundo material é composto do sólido, do líquido, do aéreo, do luminoso e do éter. Na verdade, o luminoso antes, depois o aéreo. Esses 5 que nós chamamos poeira das estrelas. A partir deles se formaram os planetas, a partir deles se formaram os planetas, e a partir deles se formam, inclusive, nossas estruturas humanas. Quando faltamos um desses elementos, nós adoecemos, nós ficamos mal. Quando falta ferro, quando falta zinco, quando falta magnésio. E magnésio é tão importante que a função de pensar, muitas funções bioquímicas no corpo humano necessitam de magnésio. E quando falta de cálcio, os nossos ossos ficam como vidros, né? Então, são os elementos, todos os elementos são dos 5 elementos. Agora, existe um aspecto mais profundo aos elementos, né? Que é o aspecto que, como eles estão assim no universo inteiro, a estrutura humana é criada, quando falo da estrutura, eu acabei de falar do corpo, dos ossos, né? Mas agora entrando na estrutura metafísica dos chakras. Aí nos chakras nós vamos encontrar que cada um dos chakras é um ponto de manifestação, de controle de um desses elementos. Então, o Muladhara Chakra controla o sólido, o Swadhisthana Chakra, o segundo centro energético, vai controlar o líquido, o umbigo vai controlar o fogo, é tão assim que o fogo mesmo aqui que ele nasce. Então, não é imaginação, são coisas bem relacionadas. O ar, aqui o ar é expansivo, o ar vai em todos os lugares, representa o instinto que nós temos aqui do amor, de abraçar os demais, né? E aqui o éter que é a vocalização. Você sabe que uma das funções do éter é permitir carregar o som. Quando você tira num ambiente de vácuo, onde não tem elemento nenhum, não tem como falar. Tem que haver éter. Então, são essas características que são... Essas características dos seres humanos acaba proporcionando um certo grau de capacitação psíquica ao ser humano. Então, você encontra, por exemplo, lá 2000 anos atrás, o grande mestre Jesus disseram que ele andou na água. Isso, para mim, me fala de maneira que ele tinha controle total do segundo centro energético para ele poder andar acima da água, né? E tem muitas outras capacidades que nascem de um controle apropriado dos elementos do corpo. Para chegar num ponto mais tranquilo, mas para não dispersar a mente de quem está nos ouvindo, vou fazer uma linha de divisão aqui. Existem práticas antigas onde as pessoas praticam para ter controle dos elementos. Na verdade, aí vou dizer dos elemental, como se fossem forças das águas, forças do vento, forças do éter, e manusear esses elementos para se dar bem no mundo. Isso Shiva ensinou por ser, mas não faz mais do currículo do Tantra. Se alguém está praticando, corre risco de degenerar na sua vida espiritual. Porque, inclusive, os elementos também têm que ser respeitados. O que o ser humano tem que fazer é harmonizar os elementos que tem dentro dela. Ter domínio dentro de si. E como o que está dentro também... Não, como o que está para fora está para dentro, e consequente o que está dentro também está para fora, harmonizando assim aqui dentro, a pessoa expande seu domínio também para fora. Com o intuito, então, não é de dominar o mundo, não é de controlar a natureza. Porque a natureza vai existir depois da nossa passagem aqui. Mas com o intuito, ao contrário, de aprimorar a nossa perfeição, a nossa caminhada entre os elementos. Aí sim,
No Tantra temos práticas específicas mesmo, de focalizar mesmo de uma forma incrível. A meditação muda bastante quando você aprende a conduzir o fluxo energético de seus elementos, né? A meditação fica uma outra onda. Eu estava escutando outro dia, você sabia? Eu estava escutando outro dia a Mônica canaliza a Cheliana. A Cheliana é uma irmã que eu amo, porque ela fala é sensata, assim, eu gosto dessa abordagem racional, né? E na fala dela, ela diz que tem muitas energias no mundo, mas a nossa estrutura é feita de tal maneira que nós não percebemos eles, nós não sentimos eles. Então, esse trabalho dos elementais, dos elementos, né, permite cada vez mais o aprimoramento, né, e facilita mesmo essa conexão com o que é errado nesse universo todo. Legal.